Olá, ergonomista ou futuro ergonomista, seja bem-vindo ao meu canal, seja bem-vindo ao vídeo de hoje. Não sei se você me conhece ainda ou se é o seu primeiro contato. Se for o seu primeiro contato, acredito que seja a melhor maneira de me conhecer, porque hoje, especialmente hoje, esse vídeo é para contar um pouco da minha história, da minha jornada até aqui, como ergonomista, como empreendedora, e acredito que então a gente está se conhecendo hoje. Por que eu decidi fazer esse vídeo, contando um pouco da minha história, um pouco da minha jornada? Hoje eu tô gravando esse vídeo, é final de ano, época de Natal, época de Ano Novo, e a gente, geralmente nessa época a gente faz uma reflexão da nossa vida, de como foi o nosso ano, o que a gente alcançou, impõe novas metas para serem alcançadas. E eu pensei comigo, poxa, talvez a minha história motive outros profissionais, porque às vezes a gente está num momento difícil, tanto da vida pessoal ou da vida profissional, a gente pensa em desistir, às vezes a gente olha um profissional, uma pessoa que a gente admira e pensa, poxa, eu nunca vou chegar lá, olha como eu tô hoje. E não é bem assim, tá? Eu tenho muitos profissionais que eu admiro, muitos profissionais da área de ergonomia, fora da área de ergonomia. Pode ter certeza que as pessoas que eu admiro, as pessoas que você admira, que talvez você até se espelhe, se essas pessoas forem pessoas íntegras, pode ter certeza que elas passaram por muitas barreiras e muitos obstáculos para chegar onde elas estão. Então, se hoje você está passando talvez por alguma dificuldade pessoal, profissional, da sua carreira, talvez até uma frustração, se acalma, porque pode ter certeza que faz parte do processo, faz parte da tua jornada para você chegar aonde você almeja, tá? Então, eu espero que a minha história possa servir, pelo menos que seja para uma pessoa, como forma de motivação para você não desistir, entender que se você está passando por alguma dificuldade, faz parte do teu processo. Antes de eu falar como que eu iniciei na ergonomia, como que foi meu começo na minha profissão que eu escolhi, na minha carreira, eu queria voltar um pouco, tá? Porque eu acho que quando a gente esquece das nossas origens, a gente acaba esquecendo de muitos sonhos e também acaba esquecendo de tudo que a gente já realizou, de tudo que a gente já conseguiu concretizar. Então eu quero voltar um pouquinho, eu vou ser breve, para ter contexto aqui a minha história, e quem sabe te convidar a também voltar às suas origens a partir desse vídeo, para você, antes de pedir novas coisas, agradecer por tudo que você já conquistou até aqui, como eu vou fazer hoje. Bom, eu nasci numa cidade muito pequena, do interior do Paraná. Hoje ela tem 40 mil habitantes, na época menos. Assim, não vou dizer pra você que eu passei fome, porque eu estaria sendo muito ingrata com meus pais, com minha família. Mas dificuldades e necessidades bastante, desejos, vontades de criança não realizadas, acredito que um padrão normal, em muitas famílias, na maioria das famílias do Brasil. Eu sempre tive enraizado comigo poupar, porque é uma herança do meu pai, assim, tempos muito difíceis, o único pensamento que tinha era de poupar. Então, até agradeço muito meu pai que me colocou isso, como uma regra de vida, não gastar tudo que tem, enfim, poupar mesmo. E desde criancinha eu já poupava. Só que ao mesmo tempo que eu queria poupar, eu queria ganhar mais, Eu já tinha esse pensamento de o que eu faço para ganhar mais dinheiro para ir aumentando esse meu montinho? E aí, quando eu tava na fase da adolescência, eu queria muitas coisas, Enfim, roupa, calçado, maquiagem, enfim, fazer as coisas que uma adolescente quer. E eu não tinha condições, eu não pedia pros meus pais, assim, eu nunca pedia nada, só em casos extremos, assim, ou eles percebiam alguma necessidade minha, mas eu tinha vergonha de pedir, até porque eu via que não seria possível, aquilo que eu gostaria de ter. Enfim, nunca fui de pedir nada. E aí, na adolescência, eu tenho uma amiga, minha amiga do coração, que eu sempre ficava na casa dela, e a mãe dela tinha um salão de beleza, E eu sempre vivia lá e tal, e essa minha amiga já trabalhava, com a mãe dela. E eu sempre tava por lá e tal, e aí um dia a mãe dela falou, Débora, você não quer trabalhar aqui, já que
eventualmente eu vou estar por aqui e tudo mais. Eu pensei comigo, nossa, agora é minha oportunidade, né, de conseguir ter mais dinheiro, conseguir comprar as coisinhas que eu quero e poder ainda poupar mais. Eu sempre tive minha poupancinha desde criança. E aí, com 15 anos, eu comecei a trabalhar nesse salão de beleza. Lavava cabelo, lavava potinho de tinta, lavava aqueles aparatos de fazer mecha no cabelo, que a mulherada conhece. Depois comecei a fazer unha. Virei manicure e vou te contar, faço uma unha excelente. Não tenho vergonha nenhuma, eu tenho muito orgulho. Principalmente de mim e da minha amiga, da mãe dela, que me deram essa oportunidade. Foi onde eu comecei, né, a vida no trabalho. Para alguns pode ser correto, para outros pode ser errado, né, com 15 anos começar a trabalhar. Mas eu sei que eu consegui realizar muitas coisas que eu quis. Por exemplo, eu queria arrumar meus dentes, né, eu queria pôr aparelho nos dentes, aquele negócio de adolescente ter vergonha e tal. Consegui, né, eu sabia que meus pais na época não iriam conseguir me levar num dentista para fazer isso. Fui lá, trabalhei, paguei. Entrar num cursinho pré-vestibular, também ajudei meus pais, eles conseguiam me ajudar nessa parte, mas eu também ajudava eles a pagar para mim. Enfim, esse foi o meu começo, né? Fui manicure por muitos anos e as clientes amavam, inclusive isso foi ótimo para minha vida, porque quando eu não tenho tempo de ir no salão, eu mesma consigo me dar um jeito ali. E isso foi muito bom. O que aconteceu depois disso? Eu sempre gostei de estudar. Embora eu gostasse de trabalhar, gostasse de ter meu dinheiro, eu amava estudar. Estudar era superior à minha vontade de trabalhar, ganhar dinheiro e comprar minhas coisas e ter uma, digamos assim, liberdade, né? E aí, o que aconteceu? Quando eu tinha meus 16, 17 anos, eu comecei a pensar o que eu quero da minha vida, né? Na verdade, já sabia. Desde os 12 anos eu já sabia que eu queria ser fisioterapeuta, que eu queria fazer fisioterapia. E aí eu tive que fazer uma escolha, né? Entre focar para estudar, porque meus pais não tinham condições de pagar uma faculdade para mim. Então tinha que ser do meu suor mesmo, de ir lá e tentar uma bolsa ou uma faculdade pública, né? E eu tive que fazer essa escolha. Comecei a trabalhar finais de semana, com as clientes no salão e com outras clientes particulares. Durante a semana eu estudava de 10 a 12 até 14 horas por dia no pré-vestibular, né? Então eu estudava de manhã no ensino médio, à tarde eu estudava em casa e à noite eu ia pro cursinho. Então era aí no mínimo 10, 11 horas de estudo, chegava até 14 horas por dia. E eu amava isso. Para mim, lógico, eu cansava, né, a mente e tudo mais, mas eu amava isso porque eu sempre amei estudar. E final de semana ficava fazendo unha sábado e domingo, das 8 da manhã até as 8 da noite, para eu conseguir o meu dinheiro, para minhas coisas, para ajudar no cursinho e para guardar dinheiro também, porque eu sabia que eu ia para a universidade no próximo ano, eu tinha certeza disso. Dito e feito, assim, na época eu ganhei 12 bolsas de universidade. Em outros cursos também, porque aí quando a gente entra naquele ambiente de pré-vestibular, a gente fica... o ambiente influencia, então eu ganhei bolsa de nutrição, de medicina veterinária, de odontologia, de direito, mas continuei com a fisioterapia. E aí o que aconteceu? Foi outro desafio muito grande, porque eu tinha 17 anos, era do interior, querendo ou não, uma adolescente, sem aquela malícia que já tem em cidade grande, né? E eu ganhei bolsa, adivinha, em Curitiba e no Rio de Janeiro, para fisioterapia. Duas capitais, né? O Rio de Janeiro muito mais, assim, digamos, agressivo para alguém que vem do interior, né? Que vem de uma cidade calma, tranquila. E aí eu optei por Curitiba. Tinha familiares aqui, hoje eu moro aqui, né? E vim, assim, com um travesseiro e com uma mochilinha. É incrível, assim, hoje eu fico pensando, meu Deus, como eu era audaciosa e corajosa, talvez mais até do que hoje, né? Deixei minha família, deixei minha casa, na época tinha um namorado lá, deixei também, deixei meus cachorros, enfim, uma vida nova mesmo, né? E as dificuldades de sempre. Cheguei em Curitiba, é uma faculdade
particular, né? Então eu ganhei bolsa ali e continuei fazendo minhas unhas, né? Continuei de manicure para ajudar a me manter, porque assim, só que o que os meus pais não imaginavam, muito menos eu, é que aqui em Curitiba era muito mais caro do que viver lá no interior, né? Então tudo aqui era no mínimo mesmo, 3 vezes mais caro do que lá na cidade do interior. Comida, transporte, moradia, tudo. E aí as dificuldades foram piorando, né? Porque, enfim, é 3 vezes mais. E como eu já falei pra vocês, eu tinha muita vergonha de pedir dinheiro. Na verdade, assim, falava, eu sei que não tá sobrando lá, e se eu pedir dinheiro não vai adiantar, eu vou preocupar eles, enfim, e eu dava o meu jeito, fazia unha aqui e tudo mais. Eu fui acolhida em Curitiba pelos meus tios, né, que eles já moravam aqui, sou muito grata a eles também, eu nunca esqueço de todas essas pessoas que passaram no meu processo, na minha jornada, né? Sou muito grata e estão na minha memória para sempre. Só que a casa dos meus tios era uma casa pequena, não tinha quarto sobrando, mesmo assim eles me acolheram, me ajudaram. E uma história engraçada é que, hoje é engraçado, talvez na época não tanto, eu fiquei na casa de um tio meu, que ele não tinha quarto livre na casa, mas ele tinha uma lavanderia grande. E aí o que a gente fez? A gente colocou aqueles tapumes de madeira que separavam a lavanderia da cozinha. E o meu quarto, durante anos, foi uma lavanderia, tá, gente? Na minha cabeça tinha uma torneira, tinha cano, nos meus pés tinha um tapume de madeira que separava da cozinha. Enfim, não era parede, né? Era um tapume, mas não tenho vergonha de falar isso. Sou muito grata aos meus tios por terem feito isso pra mim, por me receberem, por abrir a casa deles, fazer isso, né? Mudar, enfim, ali. Não é bacana ter alguém na sua lavanderia morando e dormindo. E eles fizeram isso por mim, eu sou muito grata. Não tinha equipamentos de lavanderia, era só o espaço. E lá foi o meu quarto por muitos anos. Eu lembro que um vizinho, ele tava jogando fora uma mesa. E essa mesa, o tampo da mesa era de vidro laranja. E ele estava descartando essa mesa por alguns motivos. E aí eu era super CDF, super nerd, estudava pra caramba. Falei, você não quer me dar esse tampão dessa mesa? Ele falou, mas o que você vai fazer com isso? Seu tio já tem uma mesa e essa aqui é de vidro. Eu falei, não, eu vou fazer um quadro pra eu estudar no meu quarto, pra eu rabiscar e fazer meus resumos para prova e tudo mais. Se eu conseguir encontrar essa foto, eu tenho uma foto para não dizer que eu tô mentindo. Eu peguei essa mesa, esse tampão de vidro super pesado, pedi para os meus tios ajuda e a gente colocou na parede lá daquela lavanderia que eu dormia, e eu comprei alguns canetões e eu rabiscava aquilo lá o dia inteiro, porque eu estudava o dia inteiro em Curitiba, porque eu não tinha amigos, meus tios, que eram as únicas pessoas, trabalhavam o dia inteiro e eu não queria incomodar. O que eu fazia? Eu ficava estudando o dia inteiro, manhã, tarde, noite, final de semana. E também, mesmo que eu tivesse amigos, eu não tinha um tostão pra, sei lá, tomar um sorvete, alguma coisa. E aí, aquele quadro era minha diversão ali, eu ficava riscando, e era o tampo de uma mesa. E aí, o que aconteceu? Começou a melhorar a minha situação da seguinte maneira. No primeiro ano da faculdade, no final do primeiro ano da faculdade, eu já amava ergonomia, só para vocês saberem. No primeiro ano da faculdade, eu já amava ergonomia. E aí, eu já estudava muito e eu era muito próxima da professora de ergonomia. Também sou muito grata a ela, foi peça-chave fundamental, assim, para minha carreira, para eu me encontrar na ergonomia, minha inspiração na ergonomia. Abriu uma prova para fazer estágio com ergonomia, ginástica laboral, numa empresa vinculada com a universidade. E aí, essa prova era aberta para os 4 anos da faculdade, né? Todo mundo concorria e só tinham 2 vagas, se eu não me engano. E eu tava no final do primeiro ano, então assim, eu pensei, óbvio que eu não vou passar, mas eu vou tentar, porque eu vou estar concorrendo com os estudantes do último ano, né? Fui lá, fiz a prova, passei nessa prova de estágio. Só tinham 2 vagas e eu consegui uma das vagas, porque eu era apaixonada por ergonomia, eu já comia ergonomia no primeiro ano da faculdade.
E aí foi que começou a minha jornada na ergonomia, melhorou um pouquinho minha condição, porque eu ganhava um salário de estagiária, que antes eu não tinha, né? Complementava ali minha renda, continuei guardando, conseguia comprar minhas coisas, se alimentar melhor, porque o primeiro ano da faculdade inteira eu almoçava todo dia, quase todos os dias, a mesma refeição, que era na época eles chamavam de jacaré. Jacaré é uma massa com algum recheio dentro. Quase não muda de todos os recheios, parece que o gosto é igual, ou porque eu comi muito, mas o de frango era igual ao de calabresa, que era igual ao de carne, e essa era a minha variação, que era R$ 2,75, esse lanche, que era o que eu conseguia pagar. Conseguia, a partir do estágio, aí eu já almoçava na empresa, comia bem, se alimentava bem, uma refeição boa. E aí que eu tive o contato prático já, a partir do final, não lembro se eu comecei no final do segundo ano ou se foi no final do primeiro ou no começo do segundo, acho que foi no começo do segundo, ali no primeiro bimestre que a gente começou com as atividades. Aí eu já fazia ginástica laboral, massagem nas empresas, blitz postural, que mais? Auditoria dos equipamentos e das máquinas. E ali eu já comecei a fazer alguns laudos, né? Algumas coisas mais complexas, né? E a prof sempre dava para mim fazer. E aí, bom, continuando esse meu trajeto, me formei na faculdade, deu tudo certo, não paguei R$1, né, pela faculdade. E aí, o próximo desafio, né, entrar no mercado de trabalho. Eu sempre amei a ergonomia, eu já sabia que eu queria aquilo. Durante a faculdade, já tinha feito N cursos, N congressos e tudo mais. E aí, uma professora minha me deu a oportunidade de trabalhar na empresa dela, né, de ergonomia. Então, nossa, pra mim, eu fiquei só um mês fora do mercado de trabalho. A gente colou grau em fevereiro, em março eu já estava trabalhando nessa empresa. E eu fiquei muito feliz e pra mim, assim, foi uma realização pessoal. Só que eu queria mais, sabe? Lá a gente fazia ginástica e massagem, né? E algumas blitz posturais, acho também. Mas eu queria mais, eu queria laudo, eu queria ergonomia pura e eu já tinha muitos cursos e tudo mais. Mas não tinha espaço ali naquele momento para eu ir para essa área, né? Mais técnica, de laudo mesmo, que era a minha paixão, que era o que eu queria fazer. Embora eu adorasse toda essa parte de qualidade de vida, eu queria muito ir para laudos, fazer a parte técnica do negócio. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar como prestadora de serviços em outra empresa, fazendo os ditos laudos, né? Como nessa outra empresa eu trabalhava poucas horas, né? Meu contrato era menos de 20 horas semanais, eu tinha bastante tempo para poder fazer análises ergonômicas. E aí comecei a fazer, né? Só que eu ganhava muito pouco, era uma porcentagem muito pouco. Mas, de qualquer forma, foi uma experiência muito bacana, muito positiva, onde eu pude concretizar que realmente era aquilo que eu queria, né? Então, me abriu os olhos assim. Só que, querendo ou não, eu ganhava muito pouco, mesmo somando, né, todos esses trabalhos que eu fazia. Eu ganhava muito pouco. Nessa época eu já tinha saído da casa dos meus tios, já estava morando, dividindo casa com uma colega que estudava medicina na minha faculdade. A coisa foi ficando complicada, porque aí eu tinha mais contas a pagar, eu tinha mais compromissos, já tinha iniciado a pós-graduação. Então antes eu não pagava a faculdade, agora eu tinha que pagar uma pós. Antes eu não gastava muito com moradia, porque eu morava com os meus tios, agora eu tinha toda uma casa para assumir, dividido com uma pessoa só. E aí foi surgindo aquelas dificuldades. Eu não via muita saída, sabe? Eu falava, não consigo crescer aqui, não consigo ganhar mais aqui. E eu tenho muito conhecimento já, porque, querendo ou não, desde o primeiro ano da faculdade, eu fazia as outras matérias por obrigação mesmo, mas o que eu amava e treinava e praticava era ergonomia. Já estava fazendo laudos, já tinha experiência com outras atividades de qualidade de vida no trabalho e aquilo começou a me sufocar. Fazia um monte de curso para tentar me capacitar mais, para
realmente tentar uma posição melhor ou ganhar mais com os laudos ou enfim, sabe, ser vista, mas não era. Na verdade, hoje eu sei que não era esse caminho que eu deveria ter tomado, né? Mas enfim, me ajudou. Investia muito e aí que eu comecei a ficar frustrada. Porque o que acontecia? Pagava caro em cursos, viajava para fazer cursos, chegava lá, o profissional, o instrutor não passava tudo o que tinha que passar. Aquele pulo do gato que precisava para, sabe, alavancar mesmo, ele retia a informação. E isso foi se repetindo, cada vez mais cursos mais caros, cada vez menos eu recebia com esses cursos e eu comecei a ficar muito frustrada. Eu pensava, será que é isso mesmo? Tipo, estudei 4 anos, tô no mercado de trabalho para isso, sabe? Para ganhar mal, para não conseguir subir, para pagar cursos caros e não receber realmente o que precisava ou o que era prometido, né? Porque folders e banners eram maravilhosos e uma promessa muito, nossa, surreal. Mas na hora da entrega não era bem tudo aquilo, né? E uma frase que eu levo disso é que folders bonitos não geram resultados, né? Você realmente, você promete, você pode ter um folder maravilhoso, mas você tem que entregar tudo aquilo que você prometeu, né? E se entregar, né? Tem dúvida, responde. Nos cursos não respondiam dúvidas, deixava no ar, dava 1000 voltas para sair daquele assunto, não respondiam. Não sei se porque não sabiam ou por insegurança mesmo. A gente pode falar sobre tudo isso num próximo vídeo também, que dá uma longa história. E aí comecei a ficar frustrada. E chegou um momento que eu falei, não tem saída, é isso mesmo, fui iludida na faculdade, fui iludida na pós-graduação, vou arrumar outro rumo. E por ali em algum tempo eu desisti da ergonomia, assim. O que eu fui fazer? Eu comecei a estudar para concurso do Tribunal de Justiça. Eu fiz até cursinho, paguei, estudei noites e noites na escola para passar no Tribunal de Justiça. Uma área nada a ver, uma área... Eu não ia aproveitar nada do que eu já tinha toda essa bagagem de anos estudando e focado nisso, mas era um salário bom na época para mim. 5.000 reais, né, que era o salário desse concurso, era surreal, né, era nível médio, então pensava, não, então eu tenho nível superior, vai ser mais fácil. Nada a ver, porque era uma coisa que eu nunca tinha visto na vida, né. E aí comecei a estudar, e graças a Deus, por isso que eu digo assim, ó, pede pro universo que ele te dá, ou acredita na energia que ela te dá, que ela te ajuda. Graças a Deus esse concurso nunca aconteceu. Até hoje, já faz acho que, sei lá, 5, 6 anos. Esse concurso nunca aconteceu. Ele foi prorrogado centenas de vezes. Eu lembro que na época pessoas pediram a conta para poder estudar o dia inteiro para esse concurso e nunca aconteceu, sabe? Então eu vi aquilo e aí sim que foi desesperador, porque, poxa, a segunda vez eu pensava, a vida é isso mesmo, ficar tentando centenas de coisas diferentes e não conseguir nada e não se realizar e não estar feliz. E aí eu falei, não. Agora eu vou para ergonomia e não tem choro, não tem desculpa. Larguei, eu acho que eu estudei 1 ano cursinho ou mais. Trabalhava de dia com os laudos, com ergonomia, com qualidade de vida no trabalho, mas à noite eu almejava outra coisa, sabe? E aí retomei na ergonomia com força total. Estudei, fui bem autodidata nessa época, busquei coisas fora para agregar, traduzir um monte de estudo, de livro, de conteúdo e consegui desenvolver a minha metodologia de análise ergonômica do trabalho, né? Eu não tinha uma metodologia, talvez por isso que eu me frustrasse, sabe? Eu via a minha análise e sempre ela estava incompleta, sempre, ela nunca estava agradável para mim, continuava fazendo e melhorando, mas toda vez começava do zero, chegava no momento, empacava, não sabia o que fazer e era isso que eu precisava, desenvolver a minha metodologia de trabalho. Quando eu consegui desenvolver o meu processo, a minha metodologia com embasamento para tudo que eu precisava, foi aí que assim me deu asas para eu realmente alavancar na ergonomia, né? Não tive medo de quando eu saí desses trabalhos que eu já fazia,
porque eu tinha certeza que eu ia conseguir, a partir daquele momento que eu estava segura para trabalhar e tinha todo o embasamento, que eu iria conseguir meus próprios clientes na ergonomia. E aí começou minha jornada de empreendedorismo, né? Estudei muito, abri minha empresa, comecei a atender meus próprios clientes, né, com o meu nome mesmo, Débora Deng Soluções Ergonômicas, que é o nome do meu negócio. Hoje eu já atendi mais de 50 empresas com ergonomia, a maioria aqui em Curitiba e região metropolitana, algumas em Santa Catarina também. Eu gosto de focar, né, porque não tem porquê, se tem zilhões de empresas aqui, porque eu tenho que ficar viajando, né? Então eu foquei aqui na minha região mesmo. Tenho equipe que me auxilia a campo, com outras atividades também. A partir disso, que eu comecei a desenvolver os meus treinamentos, meus cursos de ergonomia online, porque eu lembro, tá fresco na minha memória, não faz tanto tempo assim, que eu tava do outro lado implorando por ajuda, por alguém mais experiente que me ajudasse a trilhar meu caminho, a dar os primeiros passos, e eu não tinha essa ajuda, né? E como é que faz tal coisa? Lê o livro tal, busca em tal lugar, isso aí não é comigo, esse treinamento não é disso, blá 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 blá. E não tinha aquela ajuda genuína mesmo, de pegar na mão e falar, é assim que faz, é por aqui que você vai e vai dar certo, sabe? Então, lembrando de tudo isso que eu passei, desses obstáculos, eu criei os meus treinamentos. Então eu tenho um treinamento passo a passo de análise ergonômica, que eu abro toda a minha metodologia de análise ergonômica e ensino, e a minha mentoria online, que eu ensino o profissional a empreender, abrir o seu próprio negócio, como conquistar os seus primeiros clientes e os outros, porque a metodologia é mesmo para você conseguir o primeiro, para você conseguir o cliente número 50, né? É só questão de método mesmo. Ensino N outras coisas também da parte burocrática, contrato, proposta comercial, etc. E hoje a gente já ultrapassou 250 alunos nesses treinamentos, nesses cursos online. E hoje eu só tenho a agradecer, porque eu já ajudei mais de 250 alunos. Então, entre profissionais, entre acadêmicos, entre profissionais que estão entrando agora na área, profissionais experientes, mais de 250. Esse número vai crescer no ano que vem, com toda certeza. E esse vídeo eu fiz com muito carinho e abri muitas coisas da minha vida desconhecidas até para minha própria família, tá? Então, se você é da minha família, tá assistindo e não sabia de alguma dessas partes, não se preocupa, tá tudo bem. Eu precisei passar por isso para chegar onde eu tô. Eu sou muito grata em dizer que, assim, hoje tudo que eu quero eu faço, tudo que eu tenho vontade de comprar eu compro, embora eu não use meu dinheiro para isso, sabe? Eu sou bem econômica, digamos assim, herança do meu pai. Mas assim, sabe, eu quero viajar para tal país, eu vou, eu quero tirar umas férias em períodos não usuais, eu tiro. Ir na Califórnia 3 meses, decidi 3 meses antes, peguei e fui, estudei lá. Então, assim, não tô me gabando nem nada, mas é justamente assim para te mostrar que nem tudo são flores, que as partes difíceis da vida são necessárias. O que adianta você ter tudo, mas não ter ao que agradecer? Né? Não, eu agradeço por aquele período difícil da minha vida que me tornou a pessoa que eu sou, me deu o que eu tenho hoje, minha força de vontade, minha garra. Todos os obstáculos são necessários para nos formar como pessoa, para a gente ter humildade, para a gente poder olhar para trás e agradecer, sabe? A gente tem costume de só pedir, né? Eu acredito que a gente está no momento em que as pessoas estão conseguindo ver que a gente tem muito mais a agradecer do que a pedir, né? Você agradecer te traz uma energia positiva que te permite alcançar as próximas etapas que você deseja, que você almeja. Para fechar esse vídeo, eu queria te dizer que acredite em você, não desista dos seus sonhos, por força
por forças maiores eu não desisti, consegui voltar para o meu sonho, porque eu queria fazer da minha vida. Acredite em você, acredite no seu potencial, supere qualquer dificuldade que você está passando, porque são essas dificuldades que vão te tornar um profissional forte, um profissional vitorioso e um profissional bem-sucedido. Espero que esse vídeo te motive de alguma maneira. Meu nome é Débora Dengo, sou fisioterapeuta, ergonomista e empreendedora. Se você gostou desse vídeo, se você quer receber outros conteúdos relacionados à ergonomia, se inscreva no meu canal, curte esse link e se quiser me procure nas redes sociais @soluções ergonômicas para a gente dar continuidade nesse nosso contato. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!